Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mesmo que seja chamado de segunda aos Coríntios em nossas Bíblias, há várias pistas dentro desta carta de que não foi a segunda coisa que ele escreveu para a igreja primitiva de Corinto. Paulo iniciou essa comunidade de Jesus em Corinto um tempo antes de uma das suas viagens missionárias. Você pode ler a história no livro de Atos, capítulo 18. E após continuar a viagem, Paulo recebeu um relato de que as coisas não estavam indo bem por lá. Então ele escreveu uma carta que chamamos de Primeira aos Coríntios, para corrigir esses problemas, e parece que muitos na igreja rejeitaram os ensinos de Paulo naquela carta e se rebelaram contra a sua autoridade. Assim, aprendemos que nessa carta que Paulo tinha feito, pessoalmente, o que ele chama de uma visita dolorosa. Depois disso, ele enviou uma carta que diz que foi escrita com angústia e lágrimas. E, depois de todas essas medidas, a maioria dos coríntios, mas não todos, percebeu a sua arrogância e pediu desculpas a Paulo. Eles queriam se reconciliar. Então Paulo escreveu essa carta para assegurar-lhes do seu amor e compromisso com eles. A carta foi projetada com 3 seções principais, cada uma abordando um tópico distinto. Paulo primeiro finaliza sua reconciliação com os coríntios. Depois, nos capítulos 8 e 9, ele aborda o tema da generosidade esquecida. E nos capítulos finais, Paulo desafia os coríntios restantes, aqueles que ainda o rejeitam. Vamos nos aprofundar e ver como tudo funciona. Então, Paulo começa agradecendo a Deus de toda a misericórdia e conforto que trouxe paz e coragem para ele e os coríntios durante essa época de divisão e disputa. Ele reconhece que as coisas estão tensas desde aquela visita dolorosa, e claro que ele os perdoou, e quer um relacionamento aberto e honesto. Mas por que eles tinham rejeitado Paulo? Bom, descobrimos mais adiante nessa carta que os coríntios tinham ignorado Paulo como líder. Ele era pobre e tinha uma vida escassa através do trabalho manual. Ele estava sob constante perseguição e sofrimento. Muitas vezes estava sem casa. E ainda por cima, ele não era um orador público muito impressionante. Assim, quando os coríntios foram expostos a outros líderes cristãos mais ricos e impressionantes, começaram a desconsiderar Paulo. Na verdade, estavam com vergonha dele. Então, Paulo responde primeiro mostrando que a importância dada a esses líderes, simplesmente por causa de sua riqueza e eloquência, é uma traição a Jesus. Isso mostra um sistema de valores totalmente distorcido. A verdadeira liderança cristã, diz Paulo, não se trata de status ou autopromoção. Paulo descreve a si mesmo e aos outros apóstolos como escravos cativos do Rei Jesus que os conduz em direção a uma procissão de triunfo. O trabalho de Paulo não é impressionar outros, mas sim apontar as pessoas para aquele que é impressionante, Jesus. Então ele alude a uma exigência recente dos coríntios, querendo que ele fornecesse algumas cartas de recomendação para provar a sua autoridade e credenciais. E isso é ridículo para Paulo. A igreja em Corinto nem existia se ele não a tivesse começado. É por isso que ele diz que eles próprios são a sua prova de liderança genuína. Eles são a sua carta de recomendação. Ele inteligentemente cita os profetas Jeremias e Ezequiel, dizendo que o Espírito de Deus escreveu a sua carta de recomendação nos seus corações como seu povo da nova aliança. Os coríntios não deveriam precisar de mais provas além dessa. Quanto à menção à nova aliança, isso leva Paulo a uma longa comparação entre a antiga aliança entre Deus e Israel, mediada por Moisés, e a nova aliança entre Deus e os coríntios, mediada por Jesus Cristo e pelo Espírito. A antiga aliança, feita no Monte Sinai, foi verdadeiramente gloriosa. Ela fez o próprio Moisés brilhar com a glória de Deus, mas essa glória acabou por desaparecer. Sem mencionar o fato de que as leis dessa aliança foram ineficazes na verdadeira transformação de Israel. Mas a nova aliança, por comparação, é ainda mais gloriosa, porque o Jesus ressuscitado é a própria glória de Deus e vive para sempre. E é esse o seu Espírito que agora está transformando as pessoas para serem mais fiéis, assim como o próprio Jesus. Bom, tudo isso parece incrível. Quer dizer, quem não quer compartilhar da própria glória de Deus? Mas Paulo continua a mostrar como o paradoxo da cruz inverte as ideias dos coríntios sobre glória e sucesso. Afinal de contas, a exaltação gloriosa de Jesus como rei aconteceu através do seu sofrimento, execução e morte. Na cruz, Jesus revelou a salvação de Deus, morreu pelos pecados do mundo para reconciliar as pessoas com Deus. Mas a cruz faz ainda mais, revela o caráter de Deus. Ele é um ser de amor incondicional, que sofre e que busca o bem-estar dos outros. A cruz também revela um novo modo de vida através da cruz. E o objetivo de Paulo é que a sua vida e ministério imitem a cruz. Assim, embora sua carreira apostólica tenha sido marcada pela humildade, sofrimento, pela pobreza, tudo isso foi para servir aos coríntios. E assim, quando desaprovam a pobreza e sofrimento de Paulo, desaprovam também a Jesus. O modo de vida e liderança de Paulo são, na verdade, a prova de que ele representa autenticamente o Jesus que foi crucificado e ressuscitado.
Paulo realmente quer se conciliar com os coríntios, mas não descansará até que se transformem e abracem o paradoxo da cruz invertida. Depois desse apelo impetuoso, Paulo prossegue para abordar o tema da generosidade esquecida. Os cristãos judeus em Jerusalém passaram pela pobreza devido a uma crise de fome. Paulo estava arrecadando dinheiro entre as novas igrejas que ele começou, a maioria cheias de não-judeus. Ele pediu que todas elas enviassem um presente de ajuda como um símbolo da sua unidade no Messias Jesus. E muitas das suas igrejas ficaram muito animadas para contribuir. Mas os coríntios, no meio de todo esse conflito com Paulo, não haviam poupado para o presente. E para Paulo, isso não é só sobre dinheiro, é um sinal de que os coríntios não foram transformados pelo Evangelho de Jesus, que na sua essência é uma história de generosidade. Paulo diz: você conhece a generosa graça do Senhor Jesus, o Messias, que embora fosse rico, por sua causa se tornou pobre, para que através de sua pobreza você pudesse se tornar rico. Ele conta a história do Evangelho através de metáforas financeiras. E ele se rebaixou para morrer como um escravo pobre para que outras pessoas arruinadas pelo pecado e pela morte pudessem ser exaltadas e se tornassem ricas por meio da graça de Deus. Ser um cristão é permitir que essa história entre profundamente em sua mente e em seu coração. E é deixar que ela o transforme em alguém mais generoso, mais disposto a partilhar a sua vida e os seus recursos para auxiliar o próximo. Na seção final da carta, Paulo chama a atenção à principal fonte de seu conflito com os coríntios, aquele espantoso grupo de líderes que ele, de maneira sarcástica, denomina de superapóstolos. Então, eles vieram a Corinto, se autopromovendo e falando mal de Paulo, minando-o como um líder pobre sem qualquer sucesso. E correndo o risco de soar como uma pessoa que deseja se autopromover, Paulo disse: esses caras realmente desejam comparar qualificações? Ele não tem medo de enfrentá-los. Eles são especialistas na Bíblia judaica? Bem, Paulo também é. Ele era um fariseu, pelo amor de Deus. Ele memorizou toda a Bíblia. Eles desejam se gabar dos seus conhecimentos superiores sobre Jesus? Na verdade, Paulo já viu e andou ao lado de Jesus ressuscitado. Ele realmente teve visões da sala do trono celestial de Jesus. Contudo, o mais importante é que Paulo dedicou toda a sua vida à missão de Jesus. Ele sacrificou seu conforto e estabilidade e nunca pediu dinheiro aos coríntios. Ao contrário dos superapóstolos que cobravam muito, Paulo trabalhava para o seu próprio sustento. No entanto, Paulo diz que ele se recusa a se gabar dessas proezas, pois não são as coisas mais importantes como cristão. Em vez disso, ele irá se gabar de como ele é fraco e falho, pois são nessas imperfeições que ele descobre o amor e a misericórdia de Deus. Ou como Jesus disse a Paulo uma vez: a minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo conclui a carta com um sóbrio aviso aos coríntios. Eles precisam examinar as suas atitudes e o seu desprezo por Paulo, pelo modo de vida dele e o amor deles por esses superapóstolos. Tudo isso demonstra que eles não compreenderam a essência de quem Jesus é. Eles não vivem como seguidores transformados de Jesus e, por isso, Paulo os convida mais uma vez a serem humildes diante do amor de Jesus. A segunda carta aos Coríntios nos dá uma perspectiva sobre a vida de Paulo e sobre o paradoxo que a cruz de Jesus estabelece perante nós. A cruz desafia os nossos valores, as nossas maneiras de ver o mundo. Nós valorizamos o sucesso, a educação, a riqueza, mas Deus valoriza a humildade e a fraqueza, pois o seu amor e poder ficaram conhecidos através do sofrimento, da morte e ressurreição de Jesus. A cruz também desencadeia o poder transformador e a presença do Espírito para capacitar os seguidores de Jesus a assumirem um modo de vida cruciforme e torná-lo o seu próprio. E é de tudo isso que se trata a segunda carta aos Coríntios.